Olá pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que interessa muito os pais de recém-nascido, o choro do bebê. Bom, o bebê nasce, praticamente o único meio de comunicação que vem de fábrica é o choro. E nós pais temos um recém-nascido nos braços, gritando, que ainda não fala para expressar suas necessidades e sentimentos. Então nos vemos perdidos sem saber por onde começar. Bom, e geralmente a gente começa devorando livros, dicas de amigos, de parentes, vídeos na internet, não é verdade? Então, gente, hoje chegou o dia daquele manual que você tanto esperou, tanto queria para o seu bebê. E não é um manual completo, mas é um manual do choro praticamente, né? Eu vou te ajudar a decifrar cada choro do bebê. Na verdade, quem vai ajudar é a doutora Paula Espinosa, ela vai explicar exatamente como identificar cada choro. Veja só. Qual que é esse método, Paula? Esse é um método que ele foi desenvolvido por uma mãe chamada Priscilla Dustin. Ela teve o seu primeiro bebê e ela começou a perceber que o bebê dela emitia 5 tipos de choro, 5 tipos de sons. E a partir disso ela começou a observar os bebês ao redor dela e ela notou esses mesmos sons. E daí ela quis descobrir se isso era só no país dela ou se era no mundo inteiro com qualquer bebê. E a pesquisa dela, né, que foi feita em cima de diversos bebês em diversos lugares do mundo, demonstrou que os bebês de 0 a 3 meses, eles emitem sons, que na verdade antes da gente pensar no choro em si, no choro histérico, antes do bebê começar a chorar, ele emite alguns sons, que seria o pré-choro, ou palavrinhas. A Priscilla, ela caracteriza esses sons como palavras, né? Por que de 0 a 3 meses? Porque quando você tem os reflexos primitivos do bebê. O reflexo é algo que você não controla, né? Então, quando você tem algum problema no seu corpo, dependendo de onde é a localização, você pode emitir um som diferente. Então, imagine que você tá andando e você bate o dedinho do seu pé na quina da mesa. Você produz o quê? Você produz um som agudo, né? Ai, ai, ai. Né? Ao mesmo tempo que se alguém te desse um soco na boca do estômago, o som que você produz é totalmente diferente, é um né? Então foi isso que ela estudou. É muito interessante isso, gente. Acho que todo mundo quer saber, né? Toda mãe, todo pai, eles querem saber interpretar o choro do bebê, né? Isso é muito pouco falado, né? Eu já pesquisei já antes da minha filha nascer e nunca achei nada a respeito. E pela primeira vez, então, eu tô ouvindo falar. E realmente, na prática, ela veio comigo no carro, minha filha tava emitindo um som, um chorinho, ela falou, ela quer arrotar. E era real, ela queria arrotar. É impressionante. Então vamos na prática já, que todo mundo quer saber identificar esses 5 sinais, né? Esses 5 tipos de choros. Qual que é o primeiro? O primeiro, ele está relacionado ao reflexo de sucção, de choro, que precede a fome. Então, quando o bebê ele tá com fome, ele faz o reflexo de sucção. Então, ele vai sugar. Então, os primeiros sons que o bebê vai emitir, quando ele põe ar no pulmão e ele vai soltar um som, vai sair o som com o reflexo de sucção, que é o N, a letra N. Então, você pode ouvir um né ou na. Isso, independentemente da criança, pode ser um né ou um na. Mas a gente vai ver num videozinho agora, eu queria que prestasse atenção na boquinha do bebê e como ele pronuncia a letra N. Então, em outras ocasiões, os choros por outras razões, você não vai ver a letra N. No da fome você vai ver. Então vamos ver um exemplo do videozinho? A gente fala né toda hora, né? Eu tomo então tenho fome toda hora, eu falo né. Mas é impressionante, você vê a letra N, né? O próximo tipo de choro é o choro do sono. Então ele vem junto com o reflexo do bocejo. Então a gente não vai ver a letra N e agora a gente vai ver uma boca ovalada, né? Emissão do som com a boca ovalada. Vamos ver a diferença. Agora já dá pra ver a discrepância entre os dois tipos de sons. Vamos lá. Realmente é uma diferença grande, né? Até o choro é um pouco, tem um tom mais grave, né, do que o choro de fome. Sim. E às vezes a gente nem se toca que esse choro é de sono. Porque às vezes o bebê ele pode dormir bastante, mas não
suprindo a necessidade real que ele tem. O sono interrompido, mudança de rotina, e o choro da privação de sono, do estresse, ele pode ser tão agudo, tão intenso, que você nem desconfia que é sono. Pode simular, um choro de... Você pode achar que é um choro de cólica ou um choro de fome, mas você não vai desconfiar, dar remédio sem precisar. Você vai nem imaginar que pode ser sono. Por quê? Porque você já ficou tão cansada que você deitou para dormir, o seu olho não fecha? Isso pode acontecer com as crianças também. Eles estão tão cansados, às vezes eles não conseguem dormir, mas você percebe no choro do sono. E a própria Priscila fala que esse método ele pode até salvar vidas, porque quando você tem um bebê chorando e você não sabe por que ele está chorando, muitas vezes a gente vai apelar para medicações, como você falou, mas como a gente vê, e chacoalha, e tenta distrair, chacoalha de um lado, chacoalha do outro, isso é perigoso, que pode desenvolver uma síndrome, né? Do bebê sacudido. Da síndrome do bebê sacudido. Que é bem sério. Que pode ser bem sério, inclusive até fatal. O próximo choro é o choro do desconforto, tá? Vocês vão ver aí no videozinho que ele chama ré, porque em inglês o H tem som de R. Esse chorinho, prestem atenção, ele é um chorinho que ele parece um chorinho de mãe, né? Você vê que não tem nada de grave, tá? E ele é completamente diferente dos outros choros anteriores. Vamos ouvir ele? Pode ser fralda, estando a fralda suja ou só a própria fralda. Tem crianças que têm alergia a componentes da fralda, às vezes você não percebe, irritação na pele, calor, frio, desconforto na cadeirinha do carro, ou própria mudança de posição, porque você imagina um bebê, ele quer se movimentar, mas ele não tem força, ele quer, às vezes você tá deitado, esquenta daqui, você quer um ambiente diferente, você quer mudar de posição. Mas um que eu adiciono, que a própria Priscila ela não fala, é a necessidade de interação que o bebê tem, de ser estimulado, tá? Então, às vezes você colocou o seu bebê, ele tá no carrinho, ou ele tá no seu colo, ou seja, ele o tá que for. confortável, aparentemente não tem nenhum problema. Aparentemente, assim, já mamou na fralda, né? Quer conversar. Tá tudo bem. E aí ele começa. Né? Ele quer interação, ele quer você se comunicando com ele, tocando ele. Só que o que acontece? Quando o bebê emite esse som, a gente já sabe que alguma coisa não tá legal. E a gente vai pegar ele. Quando a gente pega, imediatamente esse choro é interrompido. Então, às vezes, quem olha de fora vai falar assim, é chorinho de manha, tá vendo? Só quer colo, né? Eu jamais incriminaria uma criança por querer colo, porque eu sou uma adulta e eu adoro um colo. Mas a gente tem que lembrar que eles têm outras necessidades também, necessidade de interação, do toque. Então, esse é um momento ideal de você perceber o desconforto do bebê, né? E atender as necessidades não só físicas dele de desconforto, mas as do desenvolvimento cognitivo também. E qual que é o próximo choro? O próximo choro é o air. Esse choro ele já é um pouquinho, ele é ligado a dores de cólica, né, ou de gases, tá? E esse som ele vem com o reflexo daquele mesmo de quando você quer ir ao banheiro. O seu problema está daqui para baixo, então você percebe o bebê fazendo uma força e emitindo o som assim, ó. Você percebe que tá aqui. Você vai ver que é diferente o de arrotar. O de arrotar tá aqui em cima, ó, que é o próximo. Mas vamos notar o choro da cólica, como ele é um pouco mais agudo, ele é um pouco mais intenso, e você vê os movimentos corporais e esse som de que realmente é como se você estivesse querendo ir no banheiro. Vamos ver esse somzinho. Ele é um choro sofrido, você percebe pela contração abdominal, você percebe que ele tem todo um outro componente que envolve o corpo inteiro, mas como eu disse, alguns outros choros podem simular. O bebê que ele convive ou num lar hostil, que existem muitas brigas, ou que ele está sendo negligenciado, um bebê que enfrenta um estresse, que a gente chama de estresse tóxico, todo o conjunto de hormônios que atinge ele impacta a parte do sistema gastrointestinal,
né? Então, quando a gente está estressado, você também tem dificuldade, às vezes, de ir ao banheiro, porque você diminui fluxo sanguíneo para aquela região. Então, às vezes, as cólicas, elas podem ser resultado do próprio ambiente que o bebê convive, ou até interessante dizer, de heranças emocionais do que aconteceu na gestação. Então, por exemplo, aquela grávida que ela passava um trabalho muito intenso, muito nervoso, muito estresse, né? E de repente ela chegava em casa às 6, 7 horas da noite e ela via o marido e ela conseguia relaxar, mas ela percebia que o pico de estresse que ela vivia ali na gestação se intensificava ali no final do dia. O bebê ele pode reproduzir tudo isso, porque dentro da barriga é um ambiente que prepara o bebê para aquilo que ele vai encontrar depois. Nossa, que ele nascer. Aqui também. Nossa, esse muito assunto é bem longo e bem interessante. O quinto choro é o E, que ele representa o som da necessidade de eructar, de arrotar. Então, vocês vão perceber que é um som diferente do da cólica, que é daqui para baixo, que é o som de arrotar é aqui para cima. Tá? Vamos prestar atenção no som e lembrem de vocês quando tomam um refrigerante, Coca-Cola, o que for que você toma, assim, um refrigerante com muita sede, que você ingere muitos gases e logo em seguida você fica com aquela vontade de eructar, como esse sonzinho é bem característico. Então, Paula, esse som não chega a ser um som tão sofrido, né? Quase que reclamando. Não, mas quem olha de longe às vezes pode pensar que é uma manha, né? Porque ele é um som, não é sofrido, você sabe que não tem nada. E principalmente porque o som de arrotar ele pode vir logo depois da mamada. Então você já sabe que seu bebê não tá com fome, né? Então ele é um sonzinho do... Interessante sobre isso é o seguinte, colocar o bebê para arrotar não necessariamente precisa ser só quando acaba a alimentação dele, seja no mamar ou na mamadeira, mas durante. Se você percebe que o seu bebê ele tá sugando e ele emite esse sonzinho, você vê que ele tá mamando, que ele não tá confortável, levanta e experimenta colocar ele para arrotar um pouquinho e volta. Interessante, tá? Isso. Não é falado nunca. Né? O interromper durante, isso também não é falado. Mesma coisa quando você ingere alguma coisa que é muito gasosa, um refrigerante, que a gente percebe bem, você precisa parar pra colocar pra fora, senão não cabe mais nada ali dentro. É horrível, é totalmente desconfortável. E outra situação, mamou, às vezes você colocou pra arrotar, tá tudo bem, seu bebê foi dormir. De repente, durante o sono, ele mexe pro outro. Aquela coisa que acorda, dorme, você acha, parece que tá tendo um pesadelo. Experimenta levantar e colocar pra arrotar também, tá? Às vezes eles arrotam dormindo mesmo, voltou, colocou pra dormir. Então tá aí revelado que todos os pais gostariam de aprender a decifrar o choro dos bebês. E isso não é uma tarefa fácil, a gente vai se acostumando aos poucos com os diferentes sons que eles emitem. Nada como um bom instinto materno